Olá, sejam muito bem-vindos. Mais um episódio do Mãe Pode com Silvana Freire, comigo. Quero a participação de você que está aqui acompanhando a gente. Estamos ao vivo, já manda a sua pergunta, já se inscreve no canal, já dispara no grupo da família, dos amigos. Você sabe, esse espaço aqui também é seu para que você participe. Já quero trazer, então, de cara o tema de hoje. Semana dos Avós, a gente vai falar da relação dos avós com os netos do século XXI. Como lidar com essa relação nos dias atuais. E eu tenho o prazer de receber hoje comigo para compartilhar tanto conhecimento que ele tem, essa voz tão potente, sensível, com tanto conhecimento, psicólogo Alessandro Marin Pietri. Muito bem-vindo. Obrigado e parabéns pela pauta, um tema muito relevante. Com certeza, e será muito relevante essa nossa troca aqui, hein? Bom demais. Alessandro, eu estava acompanhando uma fala sua, né, no Conversa no Café Literário, e que você traz esse contexto das relações e essa distância, né, que a gente tem ali, se a gente pensar na criança que foi educada lá há 20 anos, né, no meu caso, há 39 anos, de como a gente educa essa criança hoje. E algo que você me disse me tocou muito, que a gente tinha muito mais segurança, né? Digamos assim, uma infância muito mais segura, mas com muito menos liberdade. Né? Então, o que muda para a gente começar essa nossa conversa dessa segurança que a gente tinha lá e que hoje as nossas crianças já não têm, né? A gente tinha uma ideia de segurança em que se a gente estivesse em casa, com a nossa família, com os nossos, a gente estaria protegido. E as inseguranças, os perigos estavam todos fora de casa, né? Hoje isso se inverte, porque a gente tem os adventos da tecnologia digital, então às vezes Sim. nossos filhos estão ali trancados no quarto, em tese seguros dentro de casa, mas estão diante de um mundo de possibilidades onde há uma série de riscos que a gente precisa mediar, que a gente precisa apoiar. Então eu acho que a gente tem esse balanço entre a segurança, a estabilidade e a liberdade. E hoje a gente vive uma instabilidade maior, porque aquelas coisas que estavam ali meio certas, meio estabelecidas, que a gente sabia bastante onde a gente estava pisando, hoje a gente não sabe. As coisas se transformam numa velocidade muito grande e a gente fica tentando acompanhar. É o famoso trocar o pneu com o carro andando. Sim. A gente vai se tornando pai, se tornando mãe, se tornando avô, à medida em que o mundo vai mudando, sem que as nossas referências de como nós fomos criados possa ser aplicada. Eu não posso criar o meu filho como eu fui criado, como meu pai foi criado, como meu avô foi criado. Se a gente fosse muito criterioso, Silvana, assim, meu avô, meu pai e eu tivemos diferenças, mas nós estávamos numa mesma lógica. Sim. Entre eu e meu filho, há uma mudança de paradigma de 180 graus. E aí eu tenho que me haver com esse papel. Eu sou pai de um garoto de 12 anos e eu tenho que cuidar dele, sendo eu desse outro tempo e ele representante claro, nato, dessa nova perspectiva. É difícil. É justamente esse tema que você trouxe, que foi o Construindo Pontes entre Gerações, no Café Filosófico, né? E um outro momento você lembra, e que você falou agora, dessa diferença que, por exemplo, lá atrás, né? Quando chegavam os amigos dos pais, né, em casa, as crianças saíam da sala, porque aquela conversa era uma conversa para adultos. Hoje, tudo se encontra e tudo se mistura ali. Né? E você até cita isso, é o seu amigo que vem conversar com você e que vai jogar videogame com o seu filho, né? Então, assim, essa dificuldade, ao mesmo tempo que facilita, né? Mas, assim, fazer essa ponte, essa transição, né? Onde é que começa, onde é que termina. E assim, tem um ponto que você falou sobre a adolescência, de que parece que todo mundo quer ser adolescente, né? Então, o ponto disso nessas gerações, porque tem muito disso, de que, avó tudo pode, eu tô numa idade que tudo eu posso, né? Então, o que é isso? Você toca em dois pontos centrais. O primeiro é essa história da diferença de costumes. Sim. Né? Porque as fronteiras elas eram claras. Hoje as fronteiras estão dissolvidas. Pessoalmente, eu acho que tem uma vantagem o fato dos adultos poderem conviver com as crianças. Sim. E terem ali aquele momento. Mas, por outro lado, essas mesmas crianças terminam tendo acesso a conteúdos para as quais elas não estão preparadas. Sim. Terminam vivendo experiências para as quais elas ainda não estão prontas. Terminam tendo dificuldade de entender onde é que começa e onde é que termina o mundo da criança e no que ele se separa do mundo do adulto. Sim. E isso é um problema. Então, ao mesmo tempo que tem hoje, o nosso tempo, tem coisas muito interessantes, tem coisas que são realmente perigosas. E o segundo ponto que você toca, que é interessantíssimo, que é essa questão do lugar do avô, desse lugar do pai e tal, a gente tem que pensar assim, a gente vive muito mais hoje. Sim. E nós somos obcecados pela juventude. Sim. A nossa sociedade contemporânea ela é obcecada pela juventude, né? Eu já ouvi várias vezes, várias pessoas tentando me convencer a pintar a barba, porque a barba branca. E
eu acho o seguinte, envelhecer é a prova inequívoca de que a gente não morreu. Sim, sim, Não é? sim, sim. Então, assim, é maravilhoso envelhecer. Agora, obviamente, isso tem consequências e nós Sim. temos que lidar com isso. Nós somos mais saudáveis, nós vivemos mais e os papéis, portanto, começam a se reconfigurar. Silvana, quando eu era garoto, uma pessoa da minha idade, com quase 50 anos, era um idoso. Sim. Se vestia como tal, se comportava como tal, tinha toda uma marca de imagem que comunicava a posição daquele sujeito Sim. adulto já e, portanto, idoso, numa determinada posição social. Hoje, isso é absolutamente, eu me considero um garoto, um jovem. Sim. Então, essas mudanças fazem com que a relação dos pais e dos filhos se alterem, mas também a relação dos avós. São avós hoje muito mais ativos. Sim. Muitos desses avós participam ativamente da criação dos netos. Não somente como aqueles avós que vão ali para brincar e para se divertir, Sim. mas que dão limite, que levam na escola, que cobram a tarefa, que assumem responsabilidades Sim. na existência desses pequenos. E isso reconfigura as relações, porque aí a casa da avó deixa de ser aquele lugar da guloseima, Mágico. do dengo, da magia, e passa a ser o lugar da obrigação, do horário, das coisas que têm que ser feitas, o que era, até bem pouco tempo atrás, uma prerrogativa da relação dos pais com os filhos. E hoje Sim. já não é mais assim. E assim, tem um ponto que você trouxe aí, que é essa imagem do avô e da avó. E eu tenho isso muito claro, assim, eu me lembro de minha avó, infelizmente perdi meus avós muito cedo, né? Infelizmente não pude ser uma criança criada com vó, porque se foram muito cedo. Mas assim, minha avó com 74 anos, né, quando ela faleceu, e era aquela imagem de vó, de senhorinha, sabe? De sensível, de franzina, do jeitinho de vó. E hoje é completamente diferente da imagem de minha mãe, até mais velha, para com minha filha, né? De ativa, de dirigir, de estar ali à frente resolvendo coisas. Usa tênis, calça jeans. Isso, exatamente. vai ao Faz atividade salão, física, tal, tá ali no WhatsApp, né? Tá aqui acompanhando a gente. Então, assim, essa figura e esse olhar dessa criança, desse adolescente de hoje para com o avô, isso também muda, né? Sim. Isso, de certa forma, aproxima, porque não é aquele vovô, não tá ali, mas também trazer um pouco dessa condição e entender que há ali uma sensibilidade que é diferente, né? Sim. De estar na posição do avô e de ter esse olhar, que talvez a gente tenha perdido isso também. E esse é mais um dos nossos desafios, porque o mundo contemporâneo dissolveu todas as fronteiras e a gente não sabe mais o que é o quê. Para as crianças também é difícil olhar e reconhecer. Para nós era mais fácil. O avô a avó, né, tava ali de pantufa. Sim. Tinha um tipo de roupa, que eram aqueles vestidinhos com os botões aqui na frente. Tinha um tipo de cabelo. Tinha um tipo de gestual, de comportamento. Isso se desfaz hoje. A gente não tem... tem gente, os avós hoje estão fazendo tatuagem. Sim. Estão fazendo rapel, estão descendo tirolesa. Então, para as crianças também entender essa passagem do tempo e essa relação com essas várias etapas da vida, cabe muito mais a necessidade de uma narrativa. Sim. Né? De uma conversa. Eu acho muito bom para avós conviver com seus netos e acho muito interessante para as crianças conviver com idosos. Porque, para os idosos, muitas coisas estão sendo reconfiguradas, né? Sim. Então, a relação com o trabalho já é outra. Sim, sim. A sensação de pertencimento nas rotinas. Porque, Sim. Silvana, a gente não pode dizer de outra maneira. A nossa vida hoje é muito mais ocupada do que foi a vida dos nossos pais. Sim. Vamos confessar. Sim. Nós dois começamos a trabalhar que hora? 6h30 da manhã. Quando a gente acorda, graças a este equipamento. Pois e é. à meia-noite, quando nós vamos dormir, nós continuamos trabalhando. Sim. Não há mais uma separação da vida privada, da vida pessoal, da vida de trabalho. Sim. E os papéis, portanto, pessoais, e nesse caso dos avós, eles se reconfiguram também por isso. Porque nós hoje somos pais muito mais culpados, muito mais preocupados e muito mais ocupados, exigindo que essa família estendida participe muito mais ativamente da criação dos nossos filhos, porque as nossas redes são muito mais frágeis Sim. do que era há sei lá, 30 anos atrás. Sim. Então, aí os avós passam a participar muito mais ativamente, aí os avós têm muito mais lugar, aí os avós começam a ter um papel, e isso é muito legal. Eu acho essa parte muito interessante, porque Sim. é saúde para os idosos. Sim. É você estar ocupado, é você estar ativo, você saber que você tem coisas para fazer. É maravilhoso para as crianças ver que há dois adultos, né? Os pais e os avós, que se comportam diferente, que têm uma linguagem diferente, Sim. que têm um tempo diferente, que atravessam a rua no outro ritmo, que não gostam de dirigir à noite, que tem uma série de características Sim. que vão dando sinais de que o passar do tempo existe. As crianças hoje têm muita dificuldade em lidar com o passar do tempo. Sim. Porque aquelas marcas que tinha pra gente, né? Por exemplo,
pode ficar na rua até 5h45. Deu 6 horas, escureceu, tem que voltar para casa. O escureceu era uma marca da natureza que nos convocava que a gente tinha que voltar para casa. Sim, sim. As nossas crianças hoje vivem muito indoor. Sim. Tem muita dificuldade de viver o mundo externo. E vão perdendo essas referências dessa tarde que muda, do passar do tempo sobre várias marcas que não são apenas do relógio. E essa convivência pode ser uma experiência interessantíssima para eles verem que as coisas caminham de outro jeito e funcionam de outra maneira. Eu acho uma riqueza. Agora, como regular esse educar? Né? Porque, assim, e trazendo isso muito pra mim, assim, minha mãe fala, eu tenho sobrinhos, né, e tenho o meu sobrinho mais velho tem 22 anos, e minha mãe diz assim, com o Felipe eu fazia o que eu queria. Minha irmã deixava na casa dela, na época, com a babá, porque trabalhava ali do lado, e na casa de minha mãe, era a regra de minha mãe. Se o Felipe quisesse tomar o picolé, ou se quisesse, enfim, era a regra da casa da avó, e na casa dele era a regra da casa dele. E quando a babá vinha dizer, olha, aconteceu isso, não, ó, se minha mãe deixou a minha mãe e pronto, e aqui em casa tem o horário, um exemplo, né? E comigo é muito diferente, sabe? Eu quero conduzir muito essa educação de acordo com o que eu penso, de acordo com o que a gente tem hoje. Então, assim, de deixar com mais liberdade para que a criança, né, as habilidades dela, para que ela tenha ali, não deixa que ela já sabe fazer, deixa que ela já pega, mas ao mesmo tempo também não deixando tudo que minha mãe deixaria, né? Não desautorizando ela também. Né? Exato. E aí ela fala isso, porque eu não posso, com a Marina eu não posso, né? Então, assim, como balizar isso, né? Essa coisa de que na casa da avó, de repente, é uma realidade, a casa de minha mãe tem grama, tem quintal, então ela vai pra lá, é banho de mangueira, é uma outra coisa. Delícia, né? Do que tá lá em casa, né? Então, assim, como balizar isso e o quanto isso também é positivo para a criança entender isso, né? A gente tem que pensar no que é ordinário e no que é extraordinário. Sim. Né? Se ir para casa da avó é uma coisa extraordinária, acontece de vez em quando, não é uma coisa que é uma rotina, eu acho que a gente pode relaxar, porque as crianças entendem perfeitamente que 19 não é 20, que a regra de um é um, que a regra de outro é outro. Agora, se isso é ordinário, se é todo dia, sim, a gente tem que pensar que a dieta tem que ser mais ou menos combinada, sim, a maneira da gente gerir os limites, como a gente lida com as tarefas da escola, que tipo de atitude autônoma essa criança tem nos fazeres e nos afazeres domésticos, tudo que uma criança pode fazer, o adulto não deve fazer, essas coisas que a gente professa hoje. Porque aí não tá indo para casa da avó no lugar do extraordinário, tá indo no lugar do ordinário, do dia a dia. Sim. Então esses adultos, no caso a avó e os pais, precisam combinar um conjunto mínimo de acordo para que essa criança consiga ter uma régua e um compasso. Sim. Porque a criança gosta de previsibilidade, ela precisa de rotina, porque é um cérebro em formação. Sim. E nosso cérebro, o meu, o seu, que já não somos crianças, também gostam disso. Porque a gente não precisa ficar se adaptando o tempo inteiro. Ficar se adaptando o tempo inteiro produz estresse. Sim. Então, não dá para ficar o tempo inteiro. Ela tem que saber que mais ou menos a hora de comer é a mesma, que depois de comer tem mais ou menos o mesmo ritual, que a gente se prepara, então, para ter um momento para brincar, que depois... Essa rotina, ela é construtiva. Então, o que eu sugiro para os pais e avós que estão nos ouvindo, senta, conversa um acordo e diz, isso aqui tem que ficar mantido. O resto dá para ser invenção aí da vovó e do vovô. Agora, essa parte aqui, se isso for ordinário, se isso for rotineiro, a gente precisa garantir para que a criança tenha estabilidade. A estabilidade, ela é muito propulsora da saúde mental, ela é muito propulsora do desenvolvimento. Então, eu acho que é bastante recomendável. É porque aquela coisa, né? A gente vem de uma referência de uma educação lá, de lá atrás, e que hoje essa criança, ela chega num outro tempo. E ela chega com uma outra quantidade de informação. E assim, não é só uma sensação nossa, né? Você que entende muito mais e domina totalmente esse assunto enquanto psicólogo, né? Essa criança, ela já chega com questionamentos que a gente não tinha lá atrás, que eu não tinha, na idade da minha filha, com 1 ano e meio, né? Ela já chega com entendimento, ela já fala mais cedo, ela já anda mais cedo. Então, assim, ela já tem muito mais essa informação, digamos assim, do que a gente tinha lá atrás, né? E saber como lidar com isso, com essa criança pra frente, né? Nossa, ela é muito pra frente, né? Então... E assim, não é só o comportamental, o ambiental, o biológico também. Sim. Se a gente for pensar, as crianças nasciam de olho fechado e demoravam um tempo para abrir o olho. Pois é. As crianças nascem hoje cumprimentando os médicos. Pois é, sorrindo pra selfie já. Outra pegada. Isso também acelera processos que eu considero ruins. Por exemplo, a gente está vendo um adiantamento da puberdade. Sim. Né? Um encurtamento da infância, um elastecimento da adolescência. E isso, que é um fenômeno cultural, afeta o biológico,
porque elas têm mais informação, elas têm mais voz, elas têm mais corpo, mas elas também têm mais hormônio, tem uma série de outras coisas Sim. no tipo de vida que a gente leva que está alterando. Então a gente está vendo um antecipamento, né? Antecipamento não existe, uma antecipação da chegada da puberdade. E isso se deve a esse nosso mundo. É uma geração de crianças que convive com a ideia da aceleração. Que Sim. quanto mais rápido, melhor. São crianças que estão acostumadas sempre às narrativas curtas, rápidas, simples, diretas. Isso não é bom. As crianças precisam entender que o bolo ele não aparece na mesa. Ele nasce de uma ideia, a gente vai à despensa, ordena, porciona, prepara, pré-aquece o forno, põe lá, põe o palito, tira, vê se está limpo, desenforma, passa o café e come. A camisa não aparece passadinha no armário. Sim. Ela é usada, vai precisar de roupa suja, seja de roupa suja para a máquina, se tiver máquina, da máquina para o varal, do varal para passar, de passar para o armário. Então, você precisa participar disso hoje, para que ela entenda esses processos e também desacelere um pouco para que ela possa participar de cada uma dessas etapas. E os avós, nesse sentido, podem ser ótimos professores desse processo. Sim. Nós que somos adultos, que fomos criados na época em que o digital não existia, e também os nossos pais, eles têm muito a ensinar. Porque a gente sabe que existe uma vida em que a gente colocava uma ficha de metal no orelhão para falar com outra pessoa. Que vocês trocavam um papel de carta. Sim, esperava nossa! uma carta chegar a 15 dias, né? A gente tinha uma relação com o tempo que era diferente. Muito diferente. E é bom ensinar para essas crianças essa alteridade. Ninguém está defendendo que o mundo vai desacelerar, mas a gente precisa pensar como a gente se coloca nesse mundo e oferecer à criança essa alteridade de perspectiva, um mundo que é acelerado por si só, mas que eu ofereço uma outra narrativa, um outro funcionamento, um outro comportamento, é muito útil para que a criança relativize processos e aprenda mais. Sim. Então, eu acho que a melhor maneira da gente lidar com essa infância tão acelerada, tão plugada, tão... Pra frente, né? Como você disse, é a gente podendo respeitar essa condição, entendendo que ela não vai voltar atrás, ela é inexorável, mas oferecendo alternativas, né? Então, a gente precisa que as crianças estejam ao ar livre, não comam comida ultraprocessadas, tenham tempo de ócio mesmo, brincar desinstitucionalizado, sem objetivo, possam conviver com a maior diversidade possível de experiências com adultos e com pares, tenham direito a uma escola, né, de qualidade, bacana, que estimule, uma família que possa acolher, onde circule afeto, onde ela se sinta segura. Quer dizer, são condições que a gente precisa preservar para garantir o direito dessas crianças de viver a infância. Sim. Porque se elas não tiverem essa condição, elas vão ser crianças, mas elas não vão viver a infância. Que são coisas que, infelizmente, no Brasil não são sinônimos. É isso. O que é viver essa infância hoje, né? Porque é uma infância muito diferente da infância que os nossos pais, que os nossos avós viveram. E lá, quando a gente chega naquele ponto do mais seguro, né? Mais menos liberdade. Hoje as crianças têm muito mais liberdade, muito mais acesso à informação. Então, assim, há aquele medo. Eu, enquanto mãe, agora mãe recém, né? De mãe de primeira viagem, de, às vezes, antecipar as coisas, né? De, às vezes, antecipar, porque é esperta, porque ela tá entendendo tudo e porque eles já entendem mesmo. Então, assim, será que eu tô antecipando? Será que a gente tá delegando demais ou tá dando autonomia demais para essa criança? Né? Será que, de fato, a gente entende que não, que nessa idade é para ser de uma forma e não está fazendo algo que faria, de repente, com 5 anos? Às vezes eu vejo isso quando eu compro um brinquedo e que tem ali a idade, né? A partir de 3 anos, eu digo, pô, uma menina tem 1 ano e meio, eu tô comprando um brinquedo de 3 anos. Então, assim, ela vai conseguir brincar? Vai. Mas será que eu não tô tentando também antecipando as coisas por causa do amadurecimento dela? Né? Então, esse receio. Acho que uma boa métrica é assim, você tá com a intencionalidade de acelerar, volte atrás. Mas se a criança consegue fazer e não está em risco, não há por que o adulto fazer por ela. Então, essa é a medida. Por um lado, se a criança consegue fazer e não está em risco, a criança pode, por exemplo, conseguir cortar um pão com a faca de serra. Que é diferente. Mas se ela não tiver supervisão, ela está em risco. Sim. A criança pode usar isso aqui, mas se não tiver em supervisão, ela está em risco. Está em risco. Então, se ela consegue fazer e não está em risco, é melhor que ela faça. Ainda que leve mais tempo. Que ali é a comidinha dela, né? Já consegue comer, que suje, exatamente. Mas é bom deixar, porque aquilo é absolutamente importante para o seu desenvolvimento. Por outro lado, tentar antecipar as vivências da criança, buscando hiperestimulá-la, é ruim. Então, eu poderia dizer assim, o hipoestímulo, pouco estímulo, ele é danoso.
O hiperestímulo também. Também. Porque a capacidade de absorção de estímulos da criança ela é limitada. E aquilo que sobrar, ela vai interpretar como estresse. Sim. E esse estresse pode, inclusive, comprometer a qualidade do estímulo que estaria em tese na dose certa. Sim. Então, é essa medida que a gente tem que achar. Cada Sim. criança é uma. As infâncias no Brasil são plurais, porque a gente tem realidades como a do meu filho e do seu, que felizmente são totalmente numa zona de diferentes conforto, maioria, da maioria, sim. Mas a gente tem que tentar ali achar uma justa medida entre estimular na medida certa e não oferecer uma tentativa de aceleração do seu tempo. Sim, Acho que essa é uma sim. perspectiva. Uma outra perspectiva é, eu acho que a gente tem que aprender com essa infância analógica, Sim. né? A gente precisa que a criança se arrisque numa certa medida, corporalmente, para que Sim. ela entenda como é que ela sobe numa árvore, como é que ela faz. Isso ajuda ela a se desenvolver em todos os aspectos. Que ela Não aparar tanto, né? Não amparar tanto, porque ela precisa desse risco Sim. calculado, minha gente. Claro. Pelo amor de Deus, riscos dentro de um limite aceitável. E que ela possa estar ao ar livre, porque isso traz uma série de impactos, né? De desenvolvimento físico, psíquico, cognitivo. Sim. E de várias outras ordens do campo social. Então, essas condições me parecem as condições que podem nos ajudar a tomar uma decisão. Mas nunca, minha gente, a gente vai acertar 100%. Então, pais e mães que estão nos ouvindo, avós e vovós que estão nos ouvindo, a gente vai errar. A essência. Agora, nosso objetivo é tentar errar menos e buscar numa espinha dorsal, naquilo que é absolutamente fundamental para nós, a gente garantir. O resto é a famosa música, né? O nosso amor a gente inventa. Vai inventando e vai vendo o que dá. Exatamente. E você tocou num ponto, né? E dessa coisa da autonomia, eu me lembrando dessa fase da introdução ali alimentar, que a criança, já pode, já começa o movimento de pinça, depois já tá ali com a colherzinha, com o garfinho dela e tal. E que é muito diferente, eu lendo lá o meu livro do bebê, de que nessa época eu tomava aquele gagal cheio de... colocava tudo ali, batia, virava uma sopa e era legume junto. Eu li meu livrinho e tava ali 6, Silvana tomou 6 mamadeiras, né? Enfim, como se fosse uma sopinha mesmo ao longo do dia. E que até isso, a forma de alimentar, e quando a gente coloca aí os avós junto dessas crianças hoje é tão diferente, porque quando eu vejo minha filha que tá ali, ó, do jeitinho dela, levando ali aquele tempinho todo pra comer, minha mãe fala, essa menina vai sujar tudo. E não vai comer, e tá brincando, Silvana. Eu falo, não tá, deixa. Então, assim, é importante isso, porque é muito diferente. E a gente também entender que o olhar do avô e da avó é querer, né, dar ali na boca, né? Porque as crianças, Silvana, não estavam no centro dos objetivos tanto quanto estão hoje. Sim. Nós éramos criados ali. Não tinha essa centralidade. Sim. Eu sempre brinco assim, quem aqui nunca viajou no fundo de uma Belina? Sim. Sem segurança. Então, assim, com isso eu não tô dizendo que isso é bom. Sim. Mas era assim que a gente fazia. Sim. Entende? Então, assim, íamos pra fazenda num jipe. Eu me lembro, assim, de minha mãe me perguntando, você tá com fome? Eu que dizer, eu tô com fome. É verdade. Então era um outro cenário. Hoje as crianças são muito mais cuidadas, protegidas e olhadas e centralizadas. O que faz com que também o nosso conhecimento sobre o desenvolvimento evoluiu muito. Então, por exemplo, a gente não tritura mais a comida das crianças. A gente deixa em pedaços porque a gente sabe que esse é um funcionamento melhor. Exato. Obviamente, para uma avó que batia tudo, botava numa mamadeira e te dava, é difícil dela entender isso, mas é importante que ela esteja colada com a mamãe, com o papai, para dizer assim, ó, é difícil para mim, é diferente do que eu tô vendo, mas estamos juntos. Mas é também bom que essa mãe e esse pai ouça essa avó. Porque às vezes ela também tem uma contribuição sobre um ponto de vista, sobre um paradigma, sobre uma perspectiva que os pais não estão vendo. Sim. O que eu recomendo vivamente é o diálogo. Vamos conversar, vamos botar na mesa, vamos discutir, vamos pensar. Mas assim, não vamos desconsiderar todo o avanço que o campo científico traz hoje. A gente tem hoje um sem número de informações muito úteis sobre o desenvolvimento infantil que não devem estar desconsiderados. Mas também não devemos jogar a segundo plano o bom senso. Sim. Sabe? O feeling, o sentimento, como eu sinto, essa aposta de desejo que um pai, uma mãe e outros cuidadores têm sobre o desenvolvimento da criança. E assim, eu busco muito, né, e falar isso, até pra que não ofenda, né, e não... nada que eu falo presta. Não é isso, é porque lá a gente não tinha aquele conhecimento, né? Então, assim, hoje a gente já tem. Não é que você errou, não é que você tá viva, tá ótima, então você tá ótima. Então, assim, que bom estamos, né? Mas, assim, ao mesmo tempo... se usa muito com a história da palmada. Sim. Então, assim, mas eu bati e você tá aí. Tá aí. Mas hoje eu sei, todos nós sabemos que o dano que isso causa geracionalmente, pessoalmente, historicamente, subjetivamente, socialmente, é imenso.
Sim. Então, isso não justifica que porque fizemos aquela época com consequências, na visão de quem fez, Sim. discutível, que a gente vai fazer isso com as crianças. Sim. Então, isso tem que ser superado. Bater em criança é game over. É o fim da linha. É quando acaba tudo. Inadmissível. É quando a gente já tá num cenário que não dá nem pra imaginar. E que era algo que durante muito tempo foi muito comum. E que era, sabe, na rua, onde tivesse, passava a mão na criança ali, todo mundo via e pronto. Hoje, se acontece isso num shopping, por exemplo, quem tá do lado olha, fala, né? A gente já tem um outro olhar pra isso. E que bom que temos. Porque há um entendimento de que a responsabilidade por cuidar da infância é coletiva. Sim. Não é... Os pais, eles não estão acima da lei. Sim. Eles estão também submetidos a uma regra de funcionamento social. Sim. E eles precisam cumprir. Tem, claro, um poder sobre aquela criança, mas precisam cumprir essa regra. E uma dessas regras é essa, não pode bater. Então, existem coisas que a gente não vai retroagir. Existem coisas que o passado, a maneira que nós fazíamos no passado não é boa. Sim. E nós precisamos melhorar. Mas existem outras coisas do passado que são muito úteis para os dias de hoje. Saber esperar, saber postergar a gratificação, saber planejar, ritualizar as coisas. Sim. Por exemplo, comer à mesa, que era um rito que nós tínhamos. Tínhamos que hoje ali nas refeições. Um senta na sala, outro senta no quarto. Há muitos estudos hoje mostrando o benefício de que as famílias tenham pelo menos uma refeição à mesa, para vários aspectos do desenvolvimento e para prevenir vários riscos. Sim. Então, essa ritualização de alguns aspectos da vida que antes eram tão realizáveis, hoje precisam ser mantidos. Então, há coisas do passado muito bem-vindas que nós precisamos hoje, mas há outras que nós precisamos superar. E esse ponto que você trouxe, assim, que é dessa agressão, que hoje a gente já vê, já enxerga e já entende como agressão, tem muito também daquela coisa da autoridade, né, da autoridade e do autoritarismo. Então, a gente tinha, acho que lá atrás, uma educação muito mais no autoritarismo, né, na obrigação de que você é criança, você não manda em você, quem manda sou eu, você vai fazer assim, né, do que a gente tem hoje. Então, hoje a gente entende que a gente pode ter autoridade enquanto pai, enquanto avô, enquanto avó, enquanto professor, sem necessariamente ter aquela função de mandar, daquele autoritarismo. Eu acho que tem muito isso também, né? Sem dúvida. Eu acho que é uma confusão entre autoridade e autoritarismo. A autoridade é um pacto simbólico sustentado e calcado no afeto. Sim, perfeito. E é um reconhecimento de que aquelas pessoas são adultas e cuidam de mim, estabelecendo alguns pontos que são inegociáveis. Eu não tenho que ter constrangimento enquanto adulto de estabelecer pontos na vida do meu filho que são inegociáveis. Mas eu tenho que entender que eu faço isso baseado no afeto e que eu não preciso exceder na força para submetê-lo, subjugá-lo, diminuí-lo. Isso é autoritarismo. O autoritarismo é o excesso de força que apequena o outro, que viola o outro, que diminui a alteridade. A autoridade não. A autoridade é paralelo a uma perspectiva da autonomia. Ou seja, eu sei que eu dependo do outro para existir. Se eu tô aqui hoje conversando com você, é porque alguém parou a sua vida para cuidar de mim. Sim. Essa é a essência do humano. Nós, humanos, precisamos dos outros para existir. Então, eu sei que eu dependo do outro, que eu sou interdependente, eu tenho autonomia para tomar decisões por conta de mim, mas sempre comprometido com o todo, e eu consigo criar uma criança porque eu vou dizer para ele, durante um tempo da sua vida, eu vou ter que estabelecer algumas coisas que são inegociáveis. Nesse momento, talvez você não entenda a importância disso e até sinta um pouco de raiva de mim, mas essas são as condições mínimas que eu preciso garantir para que você esteja bem. Então, nesse aspecto, eu não negocio. Vou dar um exemplo bem corriqueiro para os pais que estão nos ouvindo. Se ele quiser ir com uma mistura de estampa com listra para uma festa, ou seja, fantasiado do Agostinho Carrara, beleza. Porque o que está se ferindo aí é a estética. E isso não tem grande importância. Agora, se ele quiser ir de suéter de lã para uma praia na Bahia, eu não posso permitir, porque ele vai correr risco. Como eu não posso permitir que ele vá de calção para a neve. Sim. Porque o que está sendo discutido deixa de ser um valor periférico, que é a estética, e passa a ser um valor central, que é a segurança. Sim. Toda vez que o que for ferido ou estiver em jogo é um valor central, inegociável. Toda vez que é um valor periférico, negociável. Então, a gente pode negociar, sim, muitas coisas com os nossos filhos, e é bom que façamos para que eles aprendam a negociar. Sim. Mas nós precisamos ensinar para ele que existem coisas que são estabelecidas na vida. Para mim, para você e para ele. Para ele, serão estabelecidas por mim. E para mim, pelo grande arcabouço social que nos serve. Sim.
Mas eu sou o arauto, aquele que comunica esse arcabouço social e que representa, corporifica essa lei simbólica que é para todos na relação com os filhos. E nós, adultos, não devemos ter constrangimento de estabelecer isso. Porque isso é protetivo, isso é amor, isso é proteção. Mas não precisamos fazer isso de maneira desrespeitosa, violenta. A gente precisa achar um jeito de conjugar a gentileza com a firmeza. Olha que aula, né? Meu Deus do céu. Te ouvir é uma aula sempre, Alessandro Marinho Pietri. E assim, tem algo que você traz também e que hoje a gente fala muito, que é dessa educação respeitosa, né? Dessa comunicação com afeto, de como comunicar para essa criança, para esse adolescente, esses limites e fazer esses acordos, né? De fazer esses acordos estabelecendo ali a sua autoridade, porém sem aquele olhar de medo, do filho que tem medo do pai ou do neto que tem medo do avô, né? Então, assim, aquela coisa de antigamente de bastava eu olhar, já sabia o que ia acontecer. Não, a gente não tem mais aquilo. Você sabe, Silveira, que eu vejo pessoas com saudade disso, que dizem, bons eram aqueles tempos que o meu pai olhava e eu fazia xixi nas calças. Eu falei, gente, não dá pra ter saudade disso. Tem um livro do Bauman, Zygmunt Bauman, que chama Retrotopia. E ele diz o seguinte, a gente faz isso porque como a gente está muito na incerteza, a gente pega o passado, dá uma maquiada, faz um peeling, dá uma arrumadinha e fica dizendo que bons eram aqueles tempos. Naquele tempo tinha uma série de problemas e uma série de coisas boas. E nosso tempo de hoje tem uma série de problemas e uma série de coisas boas. Vou dar um exemplo simples de como é que a gente consegue estabelecer o inegociável de maneira amorosa. Com meu filho com a salada. Então, ele ia comer, fazer o prato, eu fazia o prato dele e tinha salada. E ele me disse, mas eu detesto alface. Eu não gosto de comer alface. Meu filho, alface não é uma coisa para se gostar. É uma coisa pra se comer. Tem tudo na vida, a gente gosta, não é gostoso. Né? Mas tem que comer, porque faz bem. Então você mistura com arroz, com feijão, com a carne, com outras coisas. Vamos criar um molho gostoso pra isso e tal. E vai e assim foi, era uma luta. Hoje, quando você vê ele comendo num prato separado, a salada imensa, crua, com o molho, aquilo me dá uma satisfação imensa. Agora, foi luta, minha gente. Foi luta. Não é negócio de uma vez, duas, não. É 3.000, 4.000 vezes. É verdade. Aquilo ali é jiu-jitsu MMA, entendeu? Sim, Até que chega uma hora que aquilo incorpora e ele entende e passa até, de certa maneira, nesse caso, até a gostar. Hoje ele até gosta. Mas a gente entender que não dá pra convencer um cara que Nutella é pior do que alface. Sim. Não é. Sim. Nutella é muito melhor, mas nenhuma criança sobrevive de maneira saudável comendo Nutella. Sim. Então, 100% das vezes, né? Mas ela precisa comer legumes, verduras e tal, todos os dias. Então, a Nutella é a exceção da exceção da exceção. A regra é cenoura, brócolis, beterraba. Sim. É isso que é a regra. Então, é importante que o pai e a mãe possam ter força simbólica de sustentar no discurso e no exemplo. Exato. É falar e fazer. E fazer. Porque aí o menino olha, o prato da mãe tá cheio de macarrão e ele tá ali, coitado. Só ele tem que comer aquela salada, A família não lê, quer que o filho seja leitor. A família não come leguminosas, quer que o filho... É mais difícil. É mais difícil. E assim, isso do olhar, e que você falou de repetir, tem coisa que a gente precisa repetir muito, 3.000 vezes, 4.000 vezes, 8.000 vezes, pra que eles entendam aquilo ali. Outras coisas que eles olham, basta olhar uma vez, né? Olhou uma vez e pegou e... A questão do repetir não é pra aprender. Entende? Eles sabem. Sim. Se você perguntar pra uma criança o que é melhor, comer Nutella ou comer alface? Acho difícil uma criança bem informada ter dúvidas. Sim. Então não é uma questão de aprender. Saber e fazer não se operam no mesmo lugar dentro da gente. Sim. Então a gente sabe o que é certo, mas nem sempre a gente consegue fazer. O repetir é pra garantir que aconteça. Sim. Entende assim? Existe um autor aí muito famoso desses palestrantes que diz que não adianta mandar as crianças escovarem os dentes antes dos 15 anos. Porque eles só vão escovar os dentes por vontade própria quando forem beijar na boca. E eu discordo veementemente. É porque a gente começou escovando por eles. Primeiro disse que era importante, depois escovou por eles, depois escovou com eles, segurando a mãozinha. Depois supervisionou eles escovando. Depois eles escovavam sozinhos e a gente ia lá e dava uma melhorada. E a gente foi fazendo isso tantas e tantas vezes por 14 anos e 11 meses, que lá com 15, quando ele precisar fazer sozinho, ele vai saber o que fazer. Exato. Então, é um processo gradual de desenvolvimento, se envolvendo cada vez menos nesse processo para dar a ele autonomia, mas que a gente tem que estar presente. Porque é essa repetição, essa constância, esse todo dia, de manhã, de tarde, de noite, que faz uma cama simbólica, um aconchego na vida do guri, que quando a gente falte, ele sabe o que fazer. Sim. Na verdade, os pais, eles se preparam para faltar.
É terrível dizer isso. Eu tava temendo chegar nesse Mas ponto. é a realidade. Nós nos preparamos os nossos filhos para nos tornarmos desnecessários. Sim. Para que eles saibam o que fazer. Só que o grande plus, o grande bônus é que quando a gente faz isso com afeto, com uma marca ali indelével, que não se apaga, mesmo que a gente morra, a gente nunca mais sai da vida deles. Entende? Porque Aquelas a gente tá memórias, lá pra sempre. né? Um dia eu disse para meu filho, ele falou... Criando memórias. eu não quero estar nisso sozinho. Você nunca está sozinho. Nunca mais na sua vida você vai estar sozinho, porque eu estou em você. Sim. Toda vez que você quiser, você me acessa dentro de você. Que lindo. E isso é para sempre. Nunca mais ele vai esquecer. Entende? Porque eu construí com ele e continuo construindo ao longo desses 12 anos melhores da minha vida uma história tão potente que ele sabe que mesmo que quando eu não estou fisicamente presente, alguma coisa minha desse meu campo simbólico está na vida dele. Sim. E ele pode tomar decisões por conta própria a partir disso, né? Que talvez não sejam as que eu tomaria, mas que são a biografia dele, a narrativa dele, a construção dele, que eu tenho que respeitar. E até agora, eu tenho gostado muito do que eu tenho visto. Que bom, hein? Que coisa maravilhosa. E olhe, a minha com 1 ano e 7 meses já começou a escovar o dente. Tá vendo aí? Mas como é que ela escova o dente? Mamãe ou papai pega pra escovar e aí ela pede a escovinha dela, ela vem com a escova dela, ela quer escovar o meu, eu escovo dela e Exatamente, aquela brincadeira ali, eu escovando, ela escovando aqui. E não vai ficar tão bem escovado quanto você escovaria e de vez em quando você vai ter que ir lá e dar... Mas é muito importante que ela faça. Às vezes o adulto observa isso sob uma visão muito adultocêntrica. Sim. Sob a visão adultocêntrica, do ponto de vista da higiene odontológica, não vai ficar ali tão bem perfeito. Feito. Mas do ponto de vista do desenvolvimento, dos aprendizados, isso é fundamental. Sim. Então a gente tem que sempre conciliar. A mesma coisa do comer. E ela já pede, né? Viu pegar a escova... A Marinha, a escova, ela já vai atrás da escova dela, né? Sabe o que então, quer, né? já sabe o que quer. Agora, esse ponto que você trouxe, Alessandro, de que a gente cria, né? E cria para que eles não precisem da gente. Talvez isso seja algo que a gente tem aí de muito diferente da criação lá dos nossos pais, que hoje são os avós dessas crianças e adolescentes. Porque eles não tinham, eu imagino, né? Assim, essa coisa de criar para o mundo. Eles eram muito mais... de amparar e ali debaixo da asa e aquela coisa, né? Só que era mais fácil, porque o mundo já era o convite. Ou seja, nós já éramos meio olhado por todos, nós já estávamos na casa uns dos outros, nós estávamos brincando na rua. Quer dizer, a vida da criança, ela ocupava muito mais os espaços públicos do que ocupa hoje. E por isso, nossos pais não tinham que dar limite a gente. Os limites estavam estabelecidos. Era aquela história que eu falei, o pai chegava em casa com um amigo, a gente levantava e saía. E acabou. Não é que meu pai me disse, se chegar, você tem que fazer isso. Não. Era intrínseco. Era intrínseco, exatamente. Era implícito, estava estabelecido. Hoje não. Hoje o mundo diz o contrário. Você é do tamanho dos seus sonhos, você pode tudo. Se você realmente quer alguma coisa, o universo conspira a seu favor. Então, toda a mensagem é você, o autocentramento. E cabe aos pais dizer, não, você faz parte de um coletivo, você não pode tudo, aqui não, agora não, assim não. Então, o trabalho de um pai, de uma mãe, de uma avó, de um avô hoje, é muito maior. Educar dá trabalho, né? Criar dá trabalho e educar dá trabalho, né? Indubitavelmente. Tem um ponto que você trouxe que é eixo de identidade vertical. Eu queria que você trouxesse isso para o pessoal de casa, né? E o eixo de identidade horizontal, né? Que a gente vivia esse eixo vertical, né, que é totalmente diferente do que a gente vive hoje. As coisas tinham uma sequência um pouco lógicas para acontecer, diferente de hoje, né? Sim, perfeito. Vamos dar um exemplo. Um garoto na década de 70, com 17 anos. Ele ia querer entrar na Petrobras, como subauxiliar de office boy, crescer nessa empresa por 30 anos e sair de lá, ficando 30 anos na mesma empresa, galgando cargos, até chegar a um cargo melhor. Então, ele sairia de um cargo para o outro. Esse é o eixo de identidade vertical. Eu dou um passo e outro e chego em algum lugar. Ou nos relacionamentos. As pessoas namoravam, depois noivavam, depois casavam, depois tinham filhos. Claro, havia aqui e acolá uma saída, uma escapada dessa lógica, mas no geral era assim. Hoje isso não se aplica. Nenhum garoto de 17 anos vai querer passar 30 anos na mesma empresa. O que se espera dele é uma pluralidade de competências simultâneas e transversais. Por isso o eixo ele é horizontal, porque ele acontece tudo ao mesmo tempo agora. Então ele é o cara que faz várias coisas ao mesmo tempo e essa bricolagem de competências dá a ele uma certa possibilidade de estar
gerundicamente em várias posições que vão construindo a sua carreira. Mudou completamente. Sim. Da mesma maneira, os relacionamentos. É comum a gente ver hoje adolescentes de 49 anos que vivem na casa dos seus pais, que tem 3 filhos com pessoas diferentes, então ele é pai, ao mesmo tempo ele é filho, ele é profissional, ele tem várias identidades ao mesmo tempo. Então isso nos dificulta, por um lado, porque interpretar, entender é mais difícil, mas favorece uma abertura de possibilidades do ponto de vista de papéis sociais, de coisas a serem feitas no campo social muito maior. Agora, para criar filhos nesse mundo, exige da gente um rebolado muito maior. Sim. Principalmente, né, quando a gente pensa de estar todo mundo numa mesma casa, que isso também acontece hoje. No mesmo ambiente. Você tem ali os netos, os filhos, os avós, todo mundo naquele contexto, né? Aí eu acho que é ainda mais difícil de dar essa baliza e entender esse limite, né? Como você trouxe esse aspecto muito positivo dos avós estarem ali ativamente, levando para o balé, levando para o colégio, pegando, mas de não responsabilizar ou transferir essa responsabilidade do pai e da mãe, que tem os seus papéis, para os avós, que é algo que a gente vê também. Eu hoje, antes de subir aqui para o estúdio, estava tomando um café e acompanhando uma conversa, né? E tinha uns avós e esses avós diziam para uma delas que estava programando uma viagem, enfim, eu estava ali tomando meu café e ouvindo, né? Sim. Jornalista é assim. E aí falou para ela, não, você tem que dar limite para ele não pode ficar jogando o tempo inteiro, né? Jogando a responsabilidade nas costas, aquela coisa assim de... Também não pode delegar tanto, tipo, o filho é dele, né? Então, também entender isso, né? E eu acho que cabe muito mais pro pai e pra mãe. Porque pro avô e pra avó, ele quer ajudar o filho ou a filha, né? Amparando ali. Os netos, né? Os netos também, quer estar perto dos netos, né? Mas, ao mesmo tempo, o filho ou filha, enfim, tem que entender que esse é um papel de pai e mãe, né? Esse limite é muito tênue e vai depender de cada família. Mas eu acho que uma boa métrica, assim, para quem nos ouve, é dizer assim, olha... Esse avô, ele tem que ter uma vida para além do papel de avô. Sim, sim. E essa ação do cuidado que ele tem com os seus filhos não pode corromper todas as outras experiências que ele tem. Sim. Né? A minha sogra, por exemplo, que é uma avó muito ativa, ela é mais ocupada que eu. Então, muitas vezes a gente tenta fazer com que respeite a agenda dela, os milhões de compromissos que ela tem. Sim. E a gente pede muita ajuda. E ela ajuda muito, mas a gente faz um esforço grande para que ela tenha a agenda dela preservada também. Para que ela não vire só avó, né? Para que ela não exerça só esse papel. Porque para a saúde dela, para a saúde da relação dela com o neto, para todo mundo é bom. Então, eu acho que esse é um grande limite nesse caso, né? Se a avó está querendo fazer uma viagem, vamos tentar pensar numa outra rede para poder suportar essa criança, dar suporte a essa criança, para que essa avó também possa ter esse momento, né? Que está na programação da vida dela. E também é saudável para a criança ver que os adultos têm vários papéis. A mãe é mãe, mas é profissional, sai para trabalhar, ama tanto a maternidade, mas ama também o trabalho. Tem um companheiro ou uma companheira, é filho, tem várias oportunidades de exercer vários papéis. Isso é um manancial riquíssimo para o desenvolvimento da criança. Sem dúvida, né? E perceber isso, perceber esses contextos. Deixa eu dar um oi pro pessoal que tá acompanhando a gente aqui. Estamos ao vivo no YouTube, mas estamos também aqui no Instagram. Então, dá um oi pra galera de casa, dizer que vocês podem e devem mandar perguntas. Estou aqui com o Alessandro Marim Pietri. Vocês estão acompanhando. Psicólogo, tema de hoje, relação dos netos com os avós. Podem participar pelo chat no YouTube, que a gente está ao vivo. Tá aqui o canal youtube.com/@sicafreire. E para quem está no Instagram, também participe por aqui. Mandem perguntas por aqui. Que bom que temos vocês. Estou vendo aqui vários boa noites e cumprimentos, mas quero também participação, hein? Uma amiga minha esses dias, eu falando que ia trazer esse tema, Alessandra, ela disse assim, tá na hora da gente acabar com essa coisa de que vô e vó foi feito para estragar, né? Que a gente traz isso, casa de vô e vó pode tudo. Foi feito para estragar? Eu gosto um pouco disso. Vou dizer por quê. Até onde é esse estrago, né? Especialmente quando não é ordinário. Sim. Quando não é diário, quando não tá na rotina. Porque é uma espécie de alteridade de regras, de funcionamento, de coloridos. Eu acho rico para as crianças verem que em algum momento na casa dos avós pode acontecer coisas que, no mais das vezes, não acontecem na sua vida. E eu não acho isso ruim de forma nenhuma. E não se preocupem, as crianças sabem que em um lugar é uma regra, e acho que elas conseguem perceber isso, né? Sim. Nós crescemos vendo o Pica-Pau jogando uma bigorna de ferro nos seus amigos, e nós nunca fizemos isso. Porque a gente sabia que aquilo era no mundo da fantasia, no mundo da realidade era diferente. Então as crianças conseguem ter esse discernimento. Obviamente, quando o avô e a avó cumprem o papel da rotina, aí eu acho mais complicado. Estragar por aqueles motivos que eu falei no início. Sim, que a gente trouxe. Mas eu gosto dessa ideia, da ideia de que aqui a gente tem uma certa subversão,
Sim. Aqui a gente tem uma certa... Aqui a gente toma banho de mangueira, lá, quando o caso da Suana. Então, toma banho de mangueira no meio da tarde. Especialmente se a criança é pequena, que maravilha poder tomar banho de mangueira no meio da tarde na casa da avó. Isso ela não esquece nunca mais. É uma herança maravilhosa que fica. Então, ceifar isso me parece empobrecer a experiência infantil, né? E a gente tem que entender que a infância bem vivida, ela contribui para a sociedade para sempre. Sim. Esse podcast aqui, essa pauta que você fez, é porque você revisitou as suas experiências infantis. Sim. Aonde a gente inventava o impossível, imaginava mundos inacreditáveis, subvertia a realidade. Essa coragem, esse saperial, essa coragem de saber, é muito do nosso infantil. Então, todas as grandes invenções humanas são de adultos que têm dentro de si a sua porção infantil vívida. Então, poder dar às crianças a chance de viver isso é bom para o mundo. Tem um Nobel de Economia que diz que cada dólar investido na infância voltam 7 para a sociedade. Sim. Tem investimento melhor. Sim. E tem até nesse dia que ela estava na casa de minha mãe, né, eu coloquei uma musiquinha ali de fundo que dizia assim: na casa de vó a comida é mais gostosa, na casa de vó a gente é mais feliz. Então eu acho que é não deixar escapar essa referência e essa lembrança positiva que a criança traz, né? E você falou isso do banho de mangueira meio da tarde, é engraçado que ela começou, eu tinha até levado o biquíni, botado na mochila, porque já imaginando o banho de mangueira, mas aí ela começou, ela mesma abriu, aí ela botou um pezinho, botou outro, daqui a pouco estava molhando o short, minha mãe falou: ela vai se molhar toda. Eu falei: deixa molhar, deixa. Depois a gente troca essa roupa. Então, assim, daqui a pouco já tava pegando na terra, já tava... Né? Porque é uma criança criada em apartamento, então que bom que tem pelo menos esse espaço ali, né? Então, não perder essa referência de que é muito mais gostoso, né? E que é diferente. Eu acho, Silvana, que é uma coisa que talvez as pessoas que estão nos vendo possam se conectar, que é o seguinte, é o poder da experiência. Sim. A experiência é quando o extraordinário invade o corriqueiro, o cotidiano. É quando uma ida na casa da avó se transforma num banho de mangueira e lama inesquecível, sabe? É quando uma coisa acontece que a gente precisa falar sobre isso, que marca a nossa existência, sabe? É quando aparece alguma coisa. Então, ter uma avó que suporta, que permite, que favorece que essa criança se suje, se tome banho de mangueira no meio de uma tarde, poxa, é um privilégio, é uma maravilha. É bom pra avó, é bom pra criança e é bom pro mundo. Sim, é bom pro mundo, né? E a gente trazer isso, tirar um pouco também essa coisa das crianças ali o tempo inteiro, locais fechados, ambientes fechados, né? Que se tem muito hoje cada vez mais. E aí você busca uma praça, um local para levar para essa criança ter outros acessos e outras experiências, né? A gente pode, inclusive, se perguntar assim, será que nossos filhos ficam 2 horas por dia ao ar livre? Porque os nossos presidiários ficam. Verdade, eu sorri, mas assim... 2 horas por dia ao ar livre. É verdade, sol. é verdade. Será que os nossos filhos ficam todos os dias 2 horas ao ar livre? Sim, sim. Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Sim. Porque é o nosso projeto social civilizatório, né? O lugar que a infância tem. Sim. Então, a infância precisa viver experiências dessa natureza como a de sua filha para que ela possa ser vivida plenamente. Sim, sim. E assim, impressionante como esses momentos marcam, e você foi falando e eu fui me lembrando aqui das minhas vivências, né? Que meu avô materno, quando faleceu, ele estava me ensinando a nadar. E assim, eu me lembro, eu tinha ali 4 anos, eu me lembro eu na praia com ele. Imagina, normalmente uma criança, minha mãe fala, não é possível que você lembre disso, do dia que o biquíni soltou e que eu perdi o biquíni na praia. E isso, eu tenho isso na minha memória, eu não sei como, lá, da faixa etária que eu tinha, meu Deus do céu. Mas assim, porque ele ensinou todos os netos, né? Então, como isso marca a gente, né? E como é bonito, né? Ele ensinar todos os netos, porque a memória, ela é sempre memória da memória. Sim. E ela é sempre marcada pelo afeto. A memória tem uma relação com a dimensão emocional muito forte. Então, na verdade, o que você lembra é o que você lembrou do que você lembrava, que você lembrou do que você lembrava. Sim. E por isso é possível que a gente consiga lembrar de algo que aconteceu há tanto tempo. Porque não é aquela memória pura. É sempre meio traidora, viu, gente? É sempre, nunca é exatamente o que aconteceu. Como eu imaginei naquele dia na praia, não. É o que a gente tem. Sim. Toda memória é a memória da memória. Então, de alguma maneira, a gente vai lembrar do que a gente lembrou e fazendo isso a gente vai desdobrando. Sei lá, 35 anos depois. Olha que maravilha, não, 39. Não, você tinha 4. Calculou. 35 anos verdade. Depois você consegue lembrar. Muito de matemática. Não, e assim, como isso... E momentos que pra gente são simples, naquele exato momento, e que se tornam especiais. Minha filha teve uma situação na casa da minha sogra, né, da avó dela, que ela viu um gatinho. E todas as vezes que ela volta lá, ela vai no mesmo lugar que ela viu o gato.
o gato, vovó. Então, assim, porque em casa ela não vê o gato, né? Em casa ela tem uma cachorrinha. Então, como aquilo já pega e já é um... Marca, né? E marca. E ela faz uma série de conexões. É muito poderoso. É muito verdade, poderoso. é muito poderoso. Tô vendo os seus livros aqui que você trouxe. Quero que você fale um pouco mais pra gente, pro pessoal que tá acompanhando, o que é o tempo. O que é o tempo é o meu segundo livro. Isso. Também em parceria com o Esteban Vivaldi, que é o ilustrador, gênio. Sim. Vou mostrar aqui pra todo mundo. Editado pela Solis Luna, uma editora baiana. Sim. Que me dá muito orgulho. E é um livro que pretende responder uma pergunta que meu filho me fez. Com 9 anos, ele me perguntou, meu pai, o que é o tempo? Eu não tinha a menor ideia de como responder. Nossa. Como eu não sabia responder a ele, eu resolvi escrever um livro, talvez não com o intuito de responder, mas de convocar as crianças e seus pais a pensar sobre essa dimensão do tempo, sobre várias perspectivas. E a grande ideia é essa dimensão do tempo como a experiência. O que a gente faz dentro do tempo? O tempo, ele é irrevogável. Sim. Está para todos, ele Sim. passa. Mas o que a gente faz dentro dele é a nossa escolha. Depende Sim. da gente. E a gente pode viver esse tempo de uma maneira ou de outra. Então, é aonde a gente se agarra. É o que a gente pode fazer. E o livro ele vai todo falando disso, né? Dessa ideia das muitas dimensões do tempo e da possibilidade da gente viver intensamente o tempo que a gente tem. O tempo da infância, mas também os pequenos momentos, os detalhes, as experiências. É um livro para a família ler junto, é um livro que me orgulha muito. Vou adorar ler com Marina, que ela gosta, viu? Gosta. Vai ver nas figurinhas, né? Eu vou contando a história e lendo. E, assim, isso que você fala e que traz aí nessa narrativa, e quando seu filho te perguntou, né, o que é o tempo, me lembra também uma fala sua que fala dessa característica do nosso tempo hoje. Sim. E que é tão preocupante, que é esse tempo de excessos, né? Excesso de velocidade, excesso de tela, excesso do espetáculo, excesso da informação. É tudo muito hoje, né? Nada é sutil. Nada é pouco. A sutileza virou meio uma deselegância, né? E é como se nada pudesse ser simples, né? E o que cada vez mais eu tenho defendido é uma parentalidade simples. É uma educação na realidade, na simplicidade. É a gente resgatar mesmo esse relicário de coisas essenciais para que as crianças possam viver, porque o mundo já dá conta desse excesso. E nós somos uma espécie de contraponto disso. Sim. Né? Então, o Lenin disse, enquanto o mundo pede pressa, eu me recuso, faço hora e vou na valsa. Eu acho que os pais precisam também um pouco ir na valsa. Sabe? Não permitir que todo esse cenário de excessos invada de maneira tão absoluta o mundo das crianças. Porque isso é muito danoso. Tá? Então, a gente tem que fazer esses filtros, essas fronteiras, essas membranas para preservar essa vivência infantil o máximo que a gente conseguir para poder prepará-los, inclusive, para essa aceleração, para esse excesso de informação, para essa ansiedade, para o excesso do digital, para esses excessos todos que invadem as nossas vidas e que eu e você conhecemos bem como adultos. Sim. Mas essa preservação, esse pacto social coletivo para preservar as infâncias, eu acho muito útil. Ter menos pressa, né? Pressa para viver as etapas, inclusive, né? Porque essa ideia de que a pressa é sinônimo do bom é uma ideia importada das lógicas de mercado, das lógicas de trabalho, aonde mesmo dentro dessas lógicas já está sendo revisto. O que é bom é fazer as coisas no tempo que as coisas precisam ser feitas. Essa é uma ideia do Carl Honoré, um dos maiores defensores do slow. Então, o slow que ele defende não é fazer as coisas devagar. É fazer as coisas no tempo que se precisa ser feito. E ele começa, inclusive, falando sobre essa experiência de ler para os filhos. Sim. Ele dizia que ele era um executivo, ele lia com os filhos e ele lia cumprindo a tabela. Uhum. Ele lia entre uma mensagem e outra, entre um relatório e outro, e o menino queria de novo. De novo. E de novo, como as crianças fazem. E ele começou a ver que aquilo não estava certo. Então, o que a gente defende é, se você vai ler com seus filhos, leia com seus filhos. Sem o celular, sem o WhatsApp, sem a panela no fogo. Leia. Tenha presença. Esteja com a criança. A criança percebe isso. Sim. E não tem nada mais poderoso para uma criança do que um adulto para a sua vida, para estar com ela. Isso é de um poder, isso é de uma grandeza, isso é de uma enormidade na vida da criança que nunca mais ela esquece. E aquilo que acontece ali é tão poderoso para você também que você se transforma de uma maneira que você nunca mais vai ser o mesmo. Então, é viver as coisas no tempo que elas precisam para que sejam bem feitas. Sim. Tá? E nas experiências humanas, nós precisamos de tempo para depurar, para pensar sobre isso. Nós somos muito convocados ao impulso. Sim. A responder rápido, a falar rápido, a dizer logo. E às vezes a gente precisa pensar,
parar, refletir. Essa mesma pergunta do meu filho, se eu não sei, eu vou pensar e eu lhe respondo. E aí eu deu. Olha, olha que resposta maravilhosa. O que você acha, meu filho? E ele ficou, né? Sim. De boca aberta com a resposta, porque era uma resposta muito maior do que a que eu conseguiria dar, né? Nossa. Olha que lindo. Ai, que lindo. Já começa assim? Ai, que coisa mais linda. Aí é o gênio, né? O Esteban Vivaldi. Meu gênio. Deus. Ai, Marina, é um livro pra família mesmo. família. Olha que ilustração. Ambos, né? Ambos. São Sim, livros que a gente fez pro entre. Pra acontecer entre a família e a criança, né? Sim, pra estar trazendo isso e conectando, né? Essa conexão que é tão importante. E o que você falou aqui me lembrou que Rayana Murta, pediatra, esteve comigo na semana passada e ela falando dessa presença distraída, que é o pai que às vezes está ali jogando ou brincando com a criança e jogou, aí vai a criança jogar e cata o celular. Não, filho, peraí que eu tô respondendo a mensagem aqui para voltar para ali. Então ele não tá ali, né, de fato, ele não está ali. E depois exige que a criança esteja na sala de aula. Sim, que a exato. criança esteja. Mas como você não está? A gente tem que ensinar isso. Então o que eu recomendo em relação ao celular é o seguinte: chega uma determinada hora, põe todos os celulares da casa numa caixa e deixa eles lá. Esquece um pouquinho, Vamos né? experimentar ficar 2 horas, 3 horas, sem acessar. Claro, se for uma pessoa como eu, que trabalha com saúde, às vezes tem uma emergência, deixa ligado. Sim. Se precisar atender, atende. Mas deixa lá. Porque a maior parte da nossa demanda são as mensagens, não são as chamadas. Sim. Deixa lá. Passa 3 horas unplugged, desconectado. Vamos ver o que acontece. É tão bom, Aí né? a gente vai ver coisas emergirem que são, como a gente diz na Bahia, nem Osiris sabe o que aconteceu. E eu tenho feito, assim, esse movimento domingo, principalmente, né? Um dia que eu fico mais out. E aí não... Só que assim, não deixo de pegar, né? Porque eu quero fotografar, tem aquela coisa, né? Antes a gente... E aqui é muito diferente também lá dos nossos pais, que tiravam a foto, esperava revelar pra você ver aquela foto daquele dia na praia. Hoje a criança tá ali na praia e você tá aqui, ó. Tchá, tchá, você não sabe se joga areia, se cata pá, se constrói o castelo ou se tira foto porque você tá achando lindo aquele momento e quer guardar aquilo. Então aí eu não posto, eu tiro foto. Aí depois, de noite, aí eu... Ai, peraí que eu vou postar aqui como é que foi na praia, vai né? ver, tem uma revisitação, Sim. É importante para as pessoas que estão nos ouvindo entender por que a gente fotografa tanto. Porque Pois é, por que a gente fotografa tanto? No mundo contemporâneo, meus amigos, o que não é fotografado não existe. O que não é registrado na imagem vira uma experiência pela metade. Sim. Se a gente vai comer, saímos aqui nós dois, vamos jantar, e a gente não registra a foto do prato, é como se a gente não tivesse comido aquele prato. Até bem pouco tempo atrás, a experiência era o ato em si. Exato. Hoje é a experiência e a meta-experiência, a experiência da experiência, que é o registro imagético. Então é como se a gente não tivesse vivido se não tivesse o registro imagético. Então a gente fica obcecado pelo registro da imagem como uma maneira de viver a experiência. Então você vive a experiência da praia com sua filha, mas de noite, antes de dormir, você revisita as fotos. E é como se você revivesse. Qual é o problema disso? É que enquanto você está na praia, você está dividida. Sim. E quando você está em casa vendo a foto, você já não está na praia com ela. Sim. Então essa obsessão pela experiência da experiência está esvaziando a experiência. Sim. E a gente não está conseguindo ter uma experiência só. Uma experiência real. Uma experiência real. Ver um filme inteiro. Sim. Assar um bolo. Ter uma conversa. Sim. Sair para jantar. São coisas que parecem longas demais. Interrompidas o tempo inteiro precisam ser por outras coisas. O tempo inteiro por essas coisas do digital, essas experiências do digital que nos impelem a uma urgência. Sim. É como se a gente fosse ficar de fora. É como se a gente não tivesse... Alguma coisa estivesse acontecendo no mundo que a gente não está vivendo. Sim. E nós, pais, precisamos ser o antídoto disso. A antitese disso. O freio disso. Para que as crianças consigam ler um texto completo. Coisa difícil. E não fiquem acostumados com narrativas só de short vídeos, né? Sim. Precisa ver um filme. Um filme inteiro. É uma experiência interessante para contar assim como anedota. Eu gosto sempre de dar exemplos para não parecer que eu estou no campo teórico. Estava vendo o filme Missão Impossível com meu filho. Sim. Que é um filme de ação. Só que ele tem várias... já são vários filmes da série. Sim. E os primeiros são mais antigos. Quando você compara os primeiros com o último, a linguagem do primeiro já é lenta. Então meu filho assiste e fala, mas demora as cenas. Mas passa esse tempo todo só nesse diálogo, porque o outro já é outra linguagem. Então, assim, outro time. 15 anos depois, 10 anos depois, é outra linguagem. Mais acelerada, mais curta, cenas mais rápidas. Isso vai habituando o seu cérebro a esse tipo de velocidade. A gente começa a achar estranho outra estética,
outra narrativa. Por isso que eu sou defensor dos livros ilustrados. Sim. Saiu um estudo muito interessante mostrando que o livro ilustrado é o melhor suporte para o desenvolvimento da criança. Olha. Porque a tela, ela é overload, é sobrecarga. Sim. Só o texto em excesso, ele também não é excessivamente instigante para a criança. O texto com a imagem, ele é potente o suficiente para engajar e ele abre brechas para a criança inventar. Sim, e aí ativa dimensões da criatividade no cérebro. Então, é isso que a gente precisa. Ter tempo para estimular na medida certa e abrir para um certo vazio para que a criança reinvente a vida. Perfeito, perfeito. E engraçado que um dos livros que ela mais gosta é um livro de contos. Que eu comprei, eu tava grávida ainda. E aí eu falava, vou ler achando que ia ler quando ela fosse bem mais velha, tipo aquela coisa de fazer uma leitura pra dormir. E deixei esse livro acessível a ela, e é dos livros que ela mais olha, porque ele tem muitas ilustrações, e as figuras, e os animais, os bichinhos. Então, assim, pra ela não é a história ali, mas ela já sabe, já faz a referência. Marina, pega o livro, escolhe uma história que a mamãe vai ler. A formiga, ela vem, a cigarra, a formiga, ela vem, né? E já abre na página. E então, como assim, dá e olha. acesso, né, ao livro, Sim. é a melhor maneira de formar leitores, né? Sim, Os sim. livros espalhados pela casa, Sim. por todos os lugares, as crianças vão pegando e aquilo vai. É poderoso demais. E transcendente, né? Sim. Quando você escreve um livro, você não sabe o que vai acontecer. Eu vou te contar uma experiência pessoal do Rio Grande do Sul. Eu vou muito ao Rio Grande do Sul a trabalho, e depois dessa tragédia enorme, eu pude voltar. Mas antes de voltar lá, eu recebi uma mensagem de uma mãe me dizendo que a casa dela tinha sido destruída e que ela estava sem nada e tal. Mas que o livro que o filho dela mais sentia falta era o Quando Somos Um Só. Sim. Se eu podia mandar um livro para ela... Nossa. Quer dizer, a mulher perdeu a casa. Sim. Perdeu a história da vida dela. Sim. E ela manda uma mensagem pro autor, me achou no Instagram, me pedindo para eu mandar um livro. Eu nunca, nem no meu sonho mais remoto, ia imaginar que meu livro ia ter este tamanho. Essa dimensão, né? Essa dimensão que a pessoa que perde tudo quer recuperar um livro que é importante. Claro que eu mandei vários outros livros para ela e fiquei muito tocado, mas é muito forte o que isso pode acontecer, o que isso abre na vida das pessoas. Sim. E nós, quando a gente escreve, a gente não tem essa noção do que isso vai reverberar, né? Então, é muito importante oferecer aos nossos meninos e meninas essa chance de diálogo, de ler em família, de ter ali minutos para ler. Isso é bom para todas as dimensões do desenvolvimento da criança. E pra quem não leu ainda, né? Conte um pouquinho de Quando Somos Um Só. Quando Somos Um Só que eu vi que você se emocionou. Me emocionei. Essa história me toca muito. Quando Somos Um Só é um livro que eu fiz pro meu filho e para todas as crianças. Eu sempre coloquei meu filho para dormir, primeiro aqui no meu antebraço, depois em cima de mim. E na pandemia, quando ele tinha 8 anos, nós tentamos de novo colocar ele para dormir em cima de mim, mas ele já estava meio grande. E ele disse assim, pai, não tá cabendo e tal. Eu falei, meu filho, a gente vai ter que achar outro jeito. Aí ele olhou no fundo do meu olho e disse assim, pai, quando eu for um adulto e você for um velhinho, você deixa eu te colocar para dormir em cima de mim? Meu Deus. E eu fiquei completamente sem palavra, fiz um 5 com a cabeça e pus ele para dormir. Levantei, fui pro computador e escrevi o Quando Somos Um Só de uma vez só. Nossa. Mas eu escrevi para ele, obviamente por ele, mas porque eu tive a clara vivência na minha história de tudo que eu professei teoricamente. Que uma criança, quando ela é amada, protegida e cuidada, ela tem maior chance de amar, de proteger e de cuidar. Ela vai se enlaçar socialmente de uma maneira menos destrutiva, mais interessante, mais amorosa, mais respeitosa. Então, meu filho com 8 anos era capaz de se imaginar cuidando de alguém, sei lá quantos anos depois. Então, aquilo é muito forte, né? E é por isso que eu escrevi o Quando Somos Um Só. Deixa eu pegar e mostrar ele aqui. Olha aqui, também lindo. A ilustração. Também do Vivaldi. Olha que coisa linda. A gente abre e já dá vontade de olhar o resto todo, né? Que coisa maravilhosa. Uma obra de arte, uma obra de arte. Uma obra de arte mesmo. Olha aqui. Que incrível, já estou ansiosa para chegar em casa mostrando esse livro. Lá no fundo tem a descrição que Luca fez de a minha apresentação, foi ele quem escreveu. Ah, é? Vou ler depois. Vou ler depois, E como é bacana, isso aqui é a foto dele, né? De como o olhar dele, né? E como esse lugar especial. Isso que você trouxe, assim, de cada vez mais ser tão necessário. Sim. De que essas crianças tenham esse desejo de cuidar, de amparar, do olhar para o outro. Sim. E que é cada vez mais difícil pra gente, né? Eu digo que a maternidade me transformou profundamente, por isso o Mãe Pode é um resultado disso, né? De uma nova Silvana que vê o mundo com outro olhar. Porque eles nos ensinam a olhar de uma outra forma, né? Silvana, você imaginar que você vai amar alguém... Meu Deus. Mais do que a você mesmo? Não é? Que você daria a vida por outra pessoa, não tem explicação, né?
tem nada que eu já li. Nada que eu já Nada. vi. Olha que eu li um bocado de coisa. Não consigo explicar isso, entendeu? Coloco isso aí. É um amor difícil de explicar. Estar com você é a melhor esperança, a melhor forma de ter esperança no mundo. Porque quem vive essa experiência olha as coisas sobre outra perspectiva, né? Quem se autoriza a esse mergulho. Claro que não é para todo mundo, eu não estou defendendo que todo mundo tenha filhos, mas aqueles que se dispõem a isso, que façam esse mergulho profundo, porque é uma transformação daquelas. Incrível. Eu costumo dizer que é um amor imensurável. É algo que a gente não consegue, não cabe, que nos transforma assim profundamente de dentro para fora em tantos aspectos. Pessoal mandando participação aqui, adorando o tema. Obrigada, gente, participando aqui com a gente. Coisa boa, hein? Porque é algo imensurável de trazer essa relação e que a gente possa cada vez mais, né, colocar dessa forma e ter esse olhar de cuidado, de carinho, porque eles percebem e reproduzem, né? Quando minha filha ali, a gente tem a cachorrinha que ela chama minha irmã, né? Que tem 11 anos, que é a Shih Tzu, é minha irmã. E quando ela chega pra Ayla e vai lá e passa a mãozinha, carinho, mamãe, porque viu a gente ensinando que é carinho e que, né? E que pega o saquinho, que quer recolher o cocô da cachorrinha quando a gente vai na praça, porque vê a gente fazendo aquilo. Então, que cada vez mais a gente possa dar a essas crianças esse olhar mais fraternal pro mundo, dar uma esperança. O mundo dá uma esperança. Tão duro, já tão árido. Quando a gente vê uma criancinha como a sua filha fazendo isso, dá um alívio. Dá um alívio. Claro que não vai resolver todos os problemas do mundo, não é isso, Sim. Mas dá um jeito da gente viver essa loucura toda de uma forma um pouquinho mais esperançosa. Essa nova geração. E é um esperançoso freiriano. Esperançoso no sentido do trabalho, da luta, do esforço, né? Do combate, da crítica. Não é ficar parado esperando. É pôr as coisas em marcha. Perfeito. Mari Pietri, levaria horas aqui conversando, mas claro, por favor, que você ache espaço nessa agenda e volte mais vezes, porque temos muitos outros assuntos. Quando a conversa é boa, a gente sempre volta. Ave Maria. Inclusive sobre as telas, que só isso aí a gente já vai conversar bastante. Já vou dar uma deixa aqui, um spoiler de um próximo tema, dentre tantos que a gente tem pra trazer aqui. Mas pra gente encerrar, eu quero que você deixe uma mensagem para esses avós, para os pais e para as mães também, para que a gente possibilite cada vez mais essa relação saudável, essa relação que tanto nutre, que tanto ajuda para os dois lados, né, para as duas pontes. Vou citar um trecho do Gilberto Gil, que é assim: é a sua vida que eu quero bordar na minha, como se eu fosse o pano e você fosse a linha, e a agulha do real nas mãos da fantasia fosse bordando ponto a ponto o nosso dia a dia, e fosse aparecendo aos poucos o nosso amor, os nossos sentimentos loucos, nosso amor. Que lindo! Afe Maria, tem que aplaudir, meu Deus do céu. Coisa linda, viu? Obrigada demais por estar comigo hoje aqui. Agradecer pro pessoal de casa, agradecer ao Instagram, também vocês que estão aqui no YouTube. Assinem, se inscrevam, né? Tô me acostumando com esse universo de YouTube. Se inscrevam aqui no canal, participem toda quinta-feira, às 8 da noite, esse bate-papo ao vivo. Dizer que foi uma honra mais uma vez tê-lo aqui comigo hoje. Obrigada pela sua companhia, você de casa. Já divulga pro pessoal, já mandei nos grupos, já encaminha essa conversa também para as avós, para os avós, para os pais, para as mães também. Ó, um beijo especial para minha mãe, para o meu pai, vovô e vovó aí presente. Também os meus sogros presentes, aí a voz de Marina, né? Coisa boa demais é ter avô e avó por perto, né? E é um privilégio. Quando diz assim, menino criado com vó, eu digo, que bom que pode ser criado por vó, né? É uma pena que eu não alcancei isso, mas sem dúvida é um grande privilégio. Obrigada mais uma vez, Mari Pietri. Eu que agradeço, parabéns pela iniciativa. Obrigada a você de casa. Um beijo. Mãe pode tudo. Tchau, tchau. Até a próxima quinta.